perceber a explicação de Paulo de Tarso está nesse estudo sobre Jesus, sobre o legado de Jesus. Se nós formos lá na Revista Espírita, a edição de dezembro de 1863, Kardec publicou um artigo exatamente com esse título que vocês observam aí: São Paulo, precursor do Espiritismo. Então, já começamos a entender. Mas vamos avançar um pouquinho mais para que essa relação entre a presença de Paulo de Tarso num estudo sobre Jesus seja justificada. Então, vamos lá, meus amigos, para aquela maravilhosa passagem da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, onde Paulo se superou ao escrever: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, a gente avançando um pouquinho, o parágrafo termina: eu nada seria. Então, meus amigos, aí já começa a aparecer realmente, digamos assim, o cerne principal dessa relação de Paulo com Jesus, o amor, né? Conforme eu vou avançar mais adiante, dentro do legado de Jesus, pelo menos na minha opinião, eu peço desculpas se nem todos concordam, mas, no meu entendimento, o principal ponto, o principal viés do legado do mestre foi o amor. E Paulo, como vimos nesse trecho, se referiu expressivamente ao amor. Eu, então, queria fazer curtos comentários ainda sobre Paulo. Conforme veremos em seguida, nós sabemos quem é o modelo e guia para a humanidade. Mas permitam-me, também pelo lado pessoal, considerando que eu tenho a convicção que estou a milhões de anos-luz de Jesus, né? E certamente também estou a milhares de anos-luz de Paulo, mas me permitam achar que Paulo está mais próximo de mim. O exemplo que ele também nos deixou, digamos assim, o legado dele, envolvendo uma mudança na sua trajetória, na sua caminhada, em que ele não esperou, como a maior parte de nós, uma nova experiência física para que ele alterasse o rumo da sua caminhada. E, além disso, devemos a Paulo, nós, a maioria de nós, né, que estamos aqui assistindo esse estudo de hoje, participando desse estudo de hoje, melhor, a palavra é essa, nós somos os chamados gentios, porque, lembrando que Jesus, né, o cristianismo, se iniciou dentro do povo judeu, dentro do povo hebreu. E Paulo de Tarso ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, né, daqueles que não faziam parte dos hebreus, dos judeus, e puderam receber as lições que o mestre nos trouxe. Mais um ponto que eu coloco aí na lista de justificar a presença de Paulo no nosso estudo de hoje. E, finalmente, eu diria que quando nós temos a felicidade de ler, de estudarmos esse capítulo 13 da primeira carta dos Coríntios, nós adquirimos uma convicção, certamente não há exceção. Adquirimos a certeza que a caridade é o amor em ação. Então, eu acho que, complementando, juntando esses pontos que eu coloquei aqui rapidamente para vocês, está justificado por que começar um estudo sobre o legado de Jesus envolvendo o nosso querido Paulo de Tarso. Bem, mas chegando exatamente no tema do estudo, né? Eu já antecipei, fica claro nas minhas palavras iniciais, que o legado de Jesus é extenso demais, né? O tempo que nós dispomos do estudo de hoje, 40 a 45 minutos de estudo, né? Realmente são muito curtos para que nós pudéssemos abordar toda a extensão do legado do nosso mestre amado, né? E aí, conforme eu disse há pouco, a gente tem a certeza, né, que ele, Jesus, é o nosso guia e modelo, como nos ensina a resposta da pergunta 625 do Livro dos Espíritos.
Posso ainda acrescentar que o que marcou mais o fato de Jesus ter se tornado, pela própria orientação dos Espíritos, o guia e modelo para cada um de nós, e compor esse legado, que é alvo do estudo de hoje, foram os exemplos que o Mestre nos deixou, né? Conforme veremos mais para a parte final, outros enviados do alto estiveram aqui no planeta antes do Mestre, né? Também tinham uma bagagem considerável, também tentaram ser capazes em sua retórica, mas por que não conseguiram alcançar o patamar que o Mestre conseguiu? A resposta está ali, né? Porque Jesus, além de nos trazer tudo mastigadinho das lições divinas, né? Das leis divinas, ele se preocupou em exemplificar lição por lição. Esse é o diferencial. Então, chegando no cerne do estudo de hoje, do legado de Jesus, vocês vão me permitir, em função das razões já apontadas, que eu vou praticamente utilizar como uma estrela de 5 pontas, né? Para que estudemos, então, o tema programado para hoje. A primeira ponta dessa estrela seria a humildade, a segunda, a fé, a terceira, a esperança, o quarto, o amor, que eu já antecipei que, para mim, é o viés principal, e a quinta ponta dessa estrela imaginária que eu estou colocando aqui seria a convicção que o Mestre nos trouxe, fazendo parte, né, do seu legado, que, sim, existe vida após a morte, que a vida não se encerra quando algum de nós desencarna, quando algum de nós morre. Tá certo? Bom, com a intenção de mostrar, dentro desse estudo espírita, né, com a intenção de mostrar a íntima correlação que existe entre o legado de Jesus e a doutrina espírita, eu gostaria de mencionar ainda as obras da codificação. E eu coloquei 3 em destaque. A obra inicial, né, o Livro dos Espíritos, onde, particularmente na introdução, nós vemos a menção a esse legado do Mestre. Evidentemente, não tem como não deixar de citar o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, onde aborda praticamente dos 28 capítulos, talvez excluindo o último, que é sobre as preces, né? O legado do Mestre amado, e a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo toda a extensão desse legado, né? Que, como já frisamos, não vai dar para ser analisada integralmente na tarde de hoje. E eu coloquei um asterisco ali, especialmente no capítulo 1, né? Não vim destruir a lei. A maior parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês sabem, Kardec foi lá pensar uma frase de Jesus para dar título ao capítulo. É o caso desse capítulo 1, onde existe o tópico As 3 Revelações, né? Onde Kardec discorre com muita sobriedade, com muita clareza, né, essa correlação que existe, eu me referi, entre Jesus e a doutrina espírita. Mas não tem como a gente não deixar de citar também a primeira revelação, a participação importante de Moisés nesse processo, né? Há um encadeamento total entre Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Então, eu não poderia deixar de mencionar esse aspecto em função de se tratar de um estudo espírita. E a outra obra que eu coloco como destaque ainda é a Gênese, né? A quinta e última obra da codificação espírita, onde, especialmente no capítulo 15, onde Kardec analisa os chamados milagres de Jesus, né? Nós temos são várias páginas, né? Onde o legado de Jesus pode ser também claramente estudado, observado. Não achem que as outras 2 obras, né? A segunda, o Livro dos Médiuns, e a quarta, o Céu e o Inferno, também, digamos assim, não tem alguma coisa do legado de Jesus.
especificamente, não tem como negar o céu e o inferno, especialmente naquela primeira parte, onde Kardec faz uma análise sensacional, trazendo, inclusive, uma consequência, na minha opinião, permitam-me, do legado de Jesus, que é o código moral da vida futura. Tá? Está lá no capítulo 7, da parte primeira do céu e inferno. Ok? Bem, mas então vamos partir para a análise, digamos assim, dos pontos que eu considerei mais importantes dentro do tempo que dispomos para o estudo. Como já frisamos, começaremos pela humildade, né? E colocamos aqui, então, algumas passagens dos evangelhos de Jesus, onde nós vemos claramente a recomendação, e sempre que eu gosto de frisar, os exemplos que o mestre nos deixou a respeito da necessidade que temos de praticarmos a humildade, de inserir essa virtude, a humildade, dentro do nosso perfil. Já aprendemos que o nosso processo evolutivo ele é composto da necessidade que temos de eliminarmos as nossas paixões, os nossos vícios morais e substituí-los pelas virtudes. Então, sobre a humildade, vamos acompanhar algumas passagens. A primeira, capítulo 18 do Evangelho de Mateus. O mestre foi claro: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Jesus chama a atenção da necessidade que temos de não, digamos assim, apagarmos a nossa luz externa, né? Não somos nós que temos que brilharmos, né? Nós temos que permitir que o brilho daqueles que nos acompanham na atual experiência física seja priorizado, né? Como vocês viram a analogia que o mestre faz com uma criança, aquele ser que não tem malícia, que não tem maldade, né? Que não tem ainda vícios como a arrogância, como a prepotência. Eu só quero colocar uma observação que humildade não é sinônimo de humilhação. Perfeito? Certamente, em outros momentos do estudo da doutrina espírita, vocês já tiveram a oportunidade de ter essa orientação. Capítulo 20 de Mateus. Disse o mestre, mesma linha do trecho anterior, aquele que quiser se tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Né? Perfeito. Essa é uma diretriz de vida que nós jamais podemos perder. É um ponto fundamental do legado de Jesus para a humanidade terrestre. E eu coloquei ali, numa outra tonalidade de cor, né, que como nós podemos aplicar de uma maneira mais direta essa orientação do mestre? Através do voluntariado. Perfeito? Ainda bem que, hoje em dia, a maior parte de nós que compomos a humanidade terrestre, né, procuramos, de uma forma ou de outra, desenvolver alguma atividade voluntária, como tenho certeza a situação da maior parte daqueles que estão nos assistindo nesse estudo, evidentemente lembrando que cada um de nós tem as suas limitações. E o Pai não nos pede nada além daquilo que podemos dar. Então, por aquele motivo, podemos ter alguma limitação. Não vai permitir, que não possa permitir que exerçamos o voluntariado como gostaríamos. Mas só em termos a intenção de servir, e certamente oportunidade até dentro de casa não falta, nós estamos no caminho correto. A passagem seguinte está no capítulo 14 de Lucas, no mesmo contexto. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Né? Eu poderia comentar já, mas vou preferir pular para a próxima tela, onde vamos lá para o capítulo 5 de Mateus. Aquele capítulo em que Mateus nos trouxe as bem-aventuranças que o mestre
legou à humanidade naquela tarde, nas colinas do Lago de Genezaré. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Essa passagem, esta frase também resume, digamos, o que vimos na tela anterior. Porque, graças ao trabalho de Kardec, sim, a partir das lições dos espíritos maiores do plano espiritual, nós aprendemos o que Jesus quis dizer com a expressão pobres de espírito. E antes que eu possa relembrar a definição, permitam-me que eu cite, então, uma passagem do prefácio do livro No Mundo Maior, André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Para quem não lembra, todos os livros da série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, em todos o prefácio é de autoria do Emmanuel. E nesse livro, No Mundo Maior, o título do prefácio é Na Jornada Evolutiva. E olha só o trecho que eu fui pensar lá. Emmanuel, se referindo a nós, meus amigos, né? A humanidade terrestre, e considerando que esse livro é do final da década de 40, se não me engano, de 1947. Disse Emmanuel que a maioria de nós, habitantes da Terra, constituía-se de menores de espírito. Então, observem, menores de espírito não tem nada a ver com pobres de espírito. Pela definição que o Emmanuel vai nos trazer em seguida, fica claro que é justamente o contrário, porque ele define o que são menores de espírito. São aqueles que estão em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Justamente o contrário de pobres de espírito. A doutrina espírita, Kardec nos ensina que pobre de espírito é aquele viés que eu comentei na tela anterior. É aquele que não está preocupado em aparecer, está preocupado em servir, em ser útil ao seu próximo. Né? Ele possui a humildade e, agregada à humildade, colado da humildade, a modéstia. Esse é o pobre de espírito. Já, pela definição do Emmanuel, a gente vê que menores de espírito, quem são? São justamente aqueles que o orgulho está predominando no seu perfil ainda, a arrogância, a prepotência, que, lamentavelmente, ainda vemos em muitos dos nossos irmãos em pleno século XXI. Concluindo, então, esse primeiro viés do legado de Jesus, me permitam citar um trecho, é o item 12 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados pobres de espírito. É uma comunicação assinada por Adolfo, bispo de Argel. Ele vai permitir, então, que nós falemos do próximo viés do legado de Jesus. Olha só, disse ele, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. E, se nós fizéssemos uma enquete, digamos assim, sobre as qualidades, as virtudes de Jesus, né? Se fizéssemos de sopetão, perguntássemos, e vocês pudessem responder, né? Certamente a humildade e a caridade, 11 em 10 que respondessem, iriam se referir a elas. Tá certo? Então, como eu disse, vamos partir agora para os próximos vieses que analisaremos, juntando a fé, a esperança e a caridade. E qual é a passagem que eu escolhi para mostrar inicialmente o contexto da fé? Né? Mais uma vez é o Evangelho de Mateus, vai no capítulo 17, lá no versículo 20, aquela passagem que nenhum de nós consegue esquecer. Jesus foi ao ponto também. Pois, em verdade, vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Certamente, meus amigos, não somos marinheiros de primeira viagem dentro do estudo da doutrina espírita, já conhecemos esse viés. O que Jesus quis nos dizer conforme a doutrina espírita foi, digamos assim, decodificar para a humanidade terrestre. Né? Mas eu gosto de
mostrar a fonte. Então, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é essa frase: a fé transporta montanhas. E Kardec foi extremamente feliz a nos dizer a que montanhas Jesus estava se referindo nesta frase, né? Ele coloca que as montanhas que a fé é capaz de deslocar são o quê? As dificuldades, as resistências. Ele fala assim, em resumo, a má vontade com que se depara parte de nós, humanidade terrestre, mesmo quando você está se tratando, você está envolvendo das melhores coisas, aquelas coisas que são para o nosso benefício. Mas muitos de nós vemos uma montanha, por quê? Porque ainda estamos acomodados, né? E não temos ainda a visão, o interesse em já deslocar essa montanha e avançar na nossa caminhada. Disse ainda Kardec, em outras montanhas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo. Amigos, se eu falei do orgulho, falei da arrogância, da prepotência, né? Da vaidade que estava implícita ali, estamos falando de quem? Do egoísmo, não é isso? Não é esse o contexto da resposta da pergunta 913 do Livro dos Espíritos? Qual o vício moral mais arraigado, mais primitivo do ser humano? O egoísmo. Né? Diz a resposta que é capaz de encobrir até uma virtude. Ainda coloca o Kardec, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são então essas outras montanhas que barram a nossa caminhada. E ainda no capítulo 19, mas trazendo, então, um trechinho da comunicação que foi assinada apenas por José, espírito protetor. Olha só o foco que complementa, então, o viés que procuramos trazer nesse tópico. A esperança e a caridade são corolários, ou seja, são consequências da fé, e formam com esta uma trindade inseparável. Fé, esperança, caridade. E acrescenta, ele faz 4 perguntas para encerrar o parágrafo. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que você vai esperar? Não é a fé que dá o amor? Olha só o legado de Jesus, o amor aparecendo sempre. E, finalmente, perguntou José, se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Né? Observe a relação que existe, mais uma vez, entre esses aspectos, esses vieses que eu estou colocando para vocês como legado do mestre para cada um de nós. Só que não dá para falar de fé, não dá para nos inebriarmos com as palavras de Jesus que escutamos, os comentários de Kardec que acabamos de ouvir, né? sem fazer aquela ressalva, né? Que foi Tiago, na sua carta, lá no capítulo 2 da sua carta, deixou bem claro. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Em outras palavras, a fé sem obras é vazia. Já escutamos isso, certamente. E aí temos a oportunidade de, mais uma vez, ressaltarmos o legado de Jesus. Porque em diferentes etapas da sua caminhada, quando ele esteve fisicamente entre nós, ele mostrou justamente isso, que não basta ter fé, né? Tem que fazer a sua parte, tem que fazer o trabalho, tem que tentar ser útil. E vemos, por exemplo, na sua infância, ele assombrando os doutores da lei no Templo de Jerusalém, ensinando-os, né? com 7, 9 anos. Vimos Jesus, na adolescência, trabalhar com seu pai, José, né? na carpintaria, mostrando que qualquer atividade útil é trabalho. E vimos ainda, na fase final da sua presença física junto a nós, ele divulgar as leis divinas, ele curar os enfermos, ele expulsar os obsessores que estavam sintonizados nos encarnados. Então, mostra esse comentário que eu faço, mostra, então, que Jesus fez questão de ligar a fé à obra, né?
dentro daquele conceito que Tiago nos mostrou. Bem, mas finalmente chegamos no último viés que iremos abordar sobre o legado de Jesus. A pedagogia que ele veio nos trazer. Né? Vou me repetir. Tá? Pedagogia que ele veio não apenas mostrar, ensinar, mas o que é mais importante, exemplificar. E aí, meus amigos, voltemos a Mateus. Naquela passagem do capítulo 22, vocês lembram que os fariseus, depois de Jesus ter feito uma preleção para os saduceus, quiseram deixar o mestre numa situação difícil, perguntando qual era o maior mandamento da lei, né? Em cima daquelas tábuas da lei. E Jesus respondeu que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas antes que qualquer fariseu pudesse tentar jogar uma casca de banana, né? Fazer uma pegadinha com ele, o mestre disse: esse é o maior e o primeiro mandamento, mas emendou. Mas aqui está o segundo, que é semelhante, que é similar ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amigos, salta aos olhos nessa passagem, né, que a pedagogia de Jesus... Me desculpem. A pedagogia de Jesus é a pedagogia de quê? Do amor. Né? Ela está toda lastreada em quê? No amor. E aí eu pergunto a vocês, também é uma opinião pessoal, mas acredito que vocês vão concordar comigo, dentro dessa pedagogia do amor, qual é a expressão mais sublime que cada um de nós possa imaginar, que já aprendeu e que procura aplicar no nosso dia a dia? As passagens dos evangelhos nos respondem. Mais uma vez, no capítulo 5 de Mateus, aparece aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, obterão perdão. No capítulo 6 de Mateus, mais claro ainda: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes, né, vosso Pai também vos perdoará os pecados. Jesus foi extremamente claro. Se complementa com a outra passagem de Mateus, em que ele narra aquela questão de Pedro, né, incomodado com aqueles que, digamos, o ofendiam, o maltratavam, perguntou a Jesus: até quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele tiver errado contra mim? E o mestre foi direto: não vos digo que perdoais até 7 vezes, que já seria bastante, né? Mas até 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é um perdão infinito, não tem como a gente não interpretar dessa forma. E outro ponto importante do legado de Jesus, que tem a ver com a pedagogia do amor, com a sua expressão mais sublime, o perdão. O mestre foi claro nessa passagem também: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, para que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Hoje em dia, conseguimos entender essa analogia, né? Essa alegoria que Jesus fez, mostrando que não podemos deixar para depois, se temos alguma necessidade de nos acertarmos com o nosso irmão. Não importa se nós somos a vítima ou o algoz. Perfeito? É esse o contexto dessa passagem de Jesus, né? Ele acrescentou que, em função de quem não infringir a lei, não fazendo isso, né, vamos ter que pagar até o último centavo. Isso é claro, né? Mas também já fomos orientados pela doutrina espírita, já fomos esclarecidos pela doutrina espírita que, dentro deste conceito de pagar até o último centavo, sempre vai existir o quê? A misericórdia divina. Coloquei interrogação ali, mas você sabe que não é uma dúvida, é uma certeza
que sempre a misericórdia divina estará ao nosso lado, desde que façamos a nossa parte. E é o que a gente vê, então, agora, na passagem seguinte, de Mateus, trazendo outra frase importantíssima para compor o legado do Mestre. Assim, disse Jesus, assim em tudo, façam aos outros o que vocês queriam que eles lhe fizessem. Esta é a lei e os profetas. Meus amigos, isso é tão fundamental, isso resume tudo aquilo que estamos falando dentro desse tópico do amor, da pedagogia do amor, que Emmanuel, no mesmo livro que o nosso irmão Celso fez a leitura inicial, Caminho, Verdade e Vida, só que, em vez de ser a lição 11, é a lição 41. O título é Muito Antes de Jesus. Emmanuel diz que essa frase, né, esse axioma, né, amar ao próximo como a ti mesmo, né, que repito, transcrita em fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse por você, Emmanuel denominou como sendo a regra áurea do cristianismo. Consequentemente, a regra áurea do espiritismo, que é o Evangelho redivivo, né? E o Emmanuel, aí é aquilo que eu falei no início para vocês, se vocês vão lembrar, né? Por que Jesus teve sucesso na sua missão? Emmanuel, nessa página, diz o seguinte, que na antiguidade todos os povos já haviam recebido a lei de ouro, a regra áurea da magnanimidade do Cristo. Mas ele explica por que isso deu certo com Jesus. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina. Por quê? Como já dissemos, né? Porque Jesus a ensinou e exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude do trabalho, abnegação e, de novo aí, meus amigos, e amor, né? A claridade das praças públicas para quem quisesse ouvido para ouvir e quem tivesse olhos para ver, revelando-se assim aos olhos da humanidade inteira. E para fechar, meus amigos, eu acho que até aí já estava de bom tamanho, como diz um companheiro nosso, mas ainda tivemos a oportunidade de trazermos mais uma contribuição do Emmanuel, só que o livro agora é Vinha de Luz, na lição 90. Ele a respeito do amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao outro o que você gostaria que ele fizesse por você, que, repito, na minha opinião, é o cerne do legado de Jesus. Disse Emmanuel, essa sublime exortação constitui poderosa síntese, é o resumo de todas as teorias de fraternidade. Cabe a nós, meus amigos, né? Inclusive esse que vos fala, eventualmente, nesse momento, né? Fazer a sua parte na hora do testemunho, não apenas usá-la através dos lábios, mas aplicá-la diante dos seus irmãos que o acompanham na atual experiência física. Ok? Bem, já na fase final do nosso estudo, permita-me só acrescentar o quinto viés, né? Eu estava até pulando ele, que seria aquela importância que eu dou sobre a certeza que o Mestre nos deixou que existe vida após a morte. Quando vamos lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a frase que aparece no Evangelho de João, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te admires de que teu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o ser humano que é nascido do Espírito, todo homem que é nascido do Espírito. E Kardec resume, então, essa certeza desse, digamos assim, a última ponta dessa estrela fictícia que eu coloquei no início, que eu construí para falar do legado de Jesus. Como quer que seja, esta passagem do Evangelho de João consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, é aquele consolo que sabemos
que o Pai vai sempre nos dar a oportunidade de repararmos os erros que não devíamos, mas que cometemos numa experiência anterior, né? Que existe, sim, vida após a morte. É a oportunidade que temos de começarmos a nos preparar para retornar ao plano físico, para nos acertarmos com a lei de Deus. E o que também é importante, a oportunidade que vamos ter de reencontrarmos aqueles afetos, aqueles amados que antecederam-nos na volta ao plano espiritual. Ok? Aí sim, dessa vez eu fechei a abordagem que fiz do legado de Jesus, só então complementando e trazendo para os tempos atuais essa observação, essa recomendação da benfeitora Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, através da psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco. Esse livro é de 2013. Disse ela, século XXI, vive-se o momento terrestre da grande transição planetária. As forças do bem enfrentam os exércitos do mal em luta cruel e fratricida. Sim, entre irmãos que compõem a humanidade terrestre, entre irmãos que deveriam estar tentando usufruir integralmente o legado de Jesus. Joana foi clara na sua advertência. E eu digo mais, também através de Divaldo Pereira Franco, no ano seguinte, 2014, começou uma série composta de 3 livros, né, em que esse viés foi mais uma vez apontado. E foi dito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, eu me refiro às obras Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era, de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Foi dito que o alvo das forças das trevas somos nós, meus irmãos, os espíritas. Quem leu essas obras vai lembrar do que eu estou dizendo. O livro essa trilogia de Manuel Filomeno de Miranda começou em 2014. Tá certo? Então, amigos, nós temos essa informação já referendada por 2 espíritos da categoria dos citados aqui, através do médium sério, como nós sabemos que Divaldo é. Então, meus amigos, temos que fazer a nossa parte. A luta é cruel e fratricida. Mas como devemos lutar? Guerreando da mesma forma que a pessoa das trevas, né? Procurando a agressão, o destempero, de forma alguma. E aí, meus amigos, vocês vão entender porque eu comecei por ele. E eu vou também, aqui na parte final, mencionar o nosso Paulo de Tarso. No último versículo do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, pela qual começamos o nosso estudo. Paulo, já naquele momento, mostrava qual deve ser a postura nossa, postura que tem a ver com o legado de Jesus. Porque, disse ele, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, que nós estudamos com vocês hoje. Esses 3, mas ele faz questão de dizer, mas o maior destes é o amor. Né? Não fica a dúvida, meus amigos. Mas, se por acaso, por deficiência de quem fez o estudo hoje, não conseguiu mostrar a importância da pedagogia do amor, da aplicação do amor em todos os momentos, sem exceções, né? E vimos que a parte mais sublime disso é o perdão. Então, se não ficou claro, eu vou encerrar o estudo, amigos, com as palavras do nosso próprio mestre amado, aquele de quem estudamos hoje o seu legado. Na obra Contos desta e de outra vida, através do irmão X, ou seja, do espírito Humberto de Campos, através também da psicografia do nosso saudoso e querido Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, repito, se eu não fui como deveria ser claro, se eu não conseguir atingir ao coração de vocês, certamente as palavras de Jesus vai fazer isso, porque ele foi claro de como devemos enfrentar as desavenças do dia a dia, essa batalha terrível com as forças dos nossos irmãos que ainda estão ligados ao mal.
Disse ele: é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. Não é usar as mesmas armas de quem ainda está ligado ao mal. E disse ainda o mestre: as boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude ao enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Certamente, saindo de Jesus, a lição fica muito mais clara do que eu possa ter tentado fazer. E encerrando, agradecendo a todos vocês a atenção ao estudo. Fechemos com essa orientação final do mestre. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional, com o esquecimento de todas e quaisquer ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Esse é o legado do mestre, meus amigos. Obrigado, muita paz. Companheiro